pegando de jeito. Mas vamos continuar. Nosso flautista de Genebra vai além e ele diz que os republicanos deixam claro que a lei foi inspirada no homem lá, no ministro. Os parlamentares republicanos, aliados à extrema-direita brasileira, deixaram claro que o projeto de lei aprovado nos Estados Unidos nesta quarta teve o ministro do Supremo como inspiração. Quem diz? Nosso flautista de Genebra, o Jamil Chad. Aí vamos dar uma olhada, não na repercussão, nas explicações da imprensa brasileira, porque isso aí a gente meio que já acompanhou nos últimos dias. Vamos ver a postagem do perfil oficial da CCJ deles, né? Selo cinza, lá no Twitter, House Judiciary. Aí tá ali. Esta manhã, o comitê aprovou a lei sem censura em nossas costas, para impedir que autoridades estrangeiras que violem os direitos dos americanos garantidos pela primeira emenda pisem em solo americano. Aqui está o porquê. Vamos seguir o fio. Aquele era o primeiro tweet. Esse é o segundo tweet da thread. Em abril de 2024, o comitê descobriu como o juiz do Supremo, aquele mesmo, ordenou que diversas empresas americanas, incluindo o X, o Twitter, suspendessem ou removessem mais de 150 contas de mídia social, incluindo contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos, ou enfrentariam multas pesadas. Então, quando o Jamil Chad fala, ó, os republicanos deixam claro, realmente eles deixaram claro, né? Fizeram até questão de escrever nominalmente. Aí depois continua. Quando Elon Musk, um cidadão americano, e o Twitter se recusaram a obedecer, o juiz ameaçou o representante legal do Twitter no Brasil, estão no Brasil nominalmente, com prisão, congelou contas bancárias brasileiras da SpaceX, outra empresa de propriedade de Musk, e ordenou a agência de telecomunicação do Brasil bloqueasse, né, o acesso do Twitter do Brasil, até que Elon Musk pagasse 5 milhões de dólares em multas e concordasse em obedecer. Na semana passada, o juiz, mais uma vez, o mesmo juiz, ordenou que a Rumble, uma popular plataforma de compartilhamento de vídeos com sede na Flórida, fosse suspensa no Brasil, depois que ela também se recusou a cumprir a ordem do ministro de censurar um residente e jornalista dos Estados Unidos. Se um juiz brasileiro pode ordenar que empresas americanas censurem a fala de residentes nos Estados Unidos, a liberdade de expressão americana está em risco. Mas a ameaça estrangeira ao discurso americano não vem apenas do Brasil. A União Europeia tentou censurar o discurso americano. Aí eles falam de quem? O Thierry Breton, que brigou com Elon Musk. E falou do Trump, né? Porque foi lá no contexto que Elon Musk ia entrevistar o Trump, lá no Twitter, no Spaces. Em agosto de 2024, Thierry Breton, o então principal funcionário da União Europeia, responsável por aplicar a lei de censura da União Europeia, né, que é a DSA, ameaçou Elon Musk, um cidadão americano, e o Twitter, com represálias regulatórias sob a lei da União Europeia se Musk não censurasse suficientemente sua próxima entrevista com Trump, né? Era candidato. A gente comentou isso na época. Breton admitiu publicamente o que já era suspeitado há muito tempo. A DSA da Europa pode ser usada como, né, uma ferramenta para censurar a fala americana nos Estados Unidos. Aí tá ali, né? A lei, a DSA, enfim, pode forçar as mídias sociais, os gigantes de mídia social, a adotar novas regras e práticas para lidar com questão de acusações que eles hospedam, né? E através dos algoritmos e tudo mais, popularizam, tem a ver com questão de conteúdo corrosivo, enfim. Se a medida fosse né, de sucesso, né? Se a medida tiver sucesso, a esperança dos especialistas, né, é que os seus efeitos possam se estender para além da Europa, mudando as práticas das companhias nos Estados Unidos e em todos os lugares. Estes exemplos ilustram porque o comitê aprovou a lei que tornaria os funcionários estrangeiros que violassem os direitos dos americanos à primeira emenda inadmissíveis e passíveis de deportação dos Estados Unidos. Esta é uma questão de soberania americana. O discurso online é excepcionalíssimo,
excepcionalmente suscetível à pressão da censura estrangeira. É por isso que o comitê precisava agir. Aí, após que passou lá no comitê deles, né, na espécie de CCJ, a Mônica Bergamo nos conta que o ministro, ele não tem planos de viajar aos Estados Unidos. Não tem hábito nem planos. Ele não costuma ir. Então, tanto faz. Né? Ele gosta de viajar para a Europa. Então, tá de boa. Tá de boa. Nem queria ir mesmo. Né? É isso aí mesmo. Vida que segue. Matéria que saiu ontem. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que está acontecendo após a publicação daquela matéria, né? Imagina a quantidade de comentários e o tipo de comentário que está circulando na rede social, né? Mas eu não vou entrar nessa treta. Aqui a gente só dá notícia. Aí volta o Jamil. O Comitê dos Estados Unidos passa a lei contra o ministro. O cara realmente não falando que é contra o cara. E Casa Branca faz alerta ao Brasil. É o que eu falei lá na introdução, né? Além dessa lei que começa a avançar, teve um comentário, mais um, que veio de um departamento do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? O Departamento de Estado, mas enfim. Um comitê do Congresso americano aprovou nesta quarta um projeto de lei que cria sanções contra o ministro. Rapaz, os caras estão assim, olha quem tá politizando, né? Veja que a postagem lá do comitê oficial, eles estão falando, poxa, isso aqui vale para todo mundo, cara. A gente tá fazendo isso daqui, olha o exemplo, olha o que o Thierry Breton fez. Veja que os Estados Unidos, tá assim, estamos preocupados com nossa soberania digital. Quem é que tá politizando a situação? Quem tá politizando a situação é a imprensa brasileira. São os brasileiros que estão politizando uma decisão técnica. Não tô falando isso à toa, vocês já vão entender. Instantes depois desse projeto avançar, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano foi às redes sociais para mandar um alerta ao Brasil. Respeito pela soberania, uma via de duas mãos, com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, afirmou a diplomacia americana no Twitter. A gente já olha a postagem na íntegra. Quem noticiou sobre isso também foi o Estadão, também foi notícia na Folha, foi notícia em todos os jornais. Governo Trump critica Brasil e diz que bloquear informações e multar empresas é antidemocrático. Esta é a primeira vez que o governo Trump faz menção ao assunto. Apesar de não citar diretamente o ministro, o texto faz referência à decisão do magistrado sobre a Rumble. Aí o Estadão coloca aqui, né, o tweet em questão. Foi feito lá pelo Hemisfério Ocidental, né, no Departamento de Estado. E aí a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil retuita com um texto em português, né, eles traduziram. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Você vê que eles citam o Brasil nominalmente, nem outro país, falando do Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. A coisa está escalando. Isso é inegável, a coisa está escalando. Como é que tu acha que foi a repercussão disso daqui, né? Itamaraty avalia responder postagem do governo americano sobre o Brasil. Depois disso daí, citar o Brasil nominalmente, eu falei, e agora? E agora? Já tinham saído notícias previamente na imprensa, né? A turma falando, o Itamaraty está sendo pressionado, a começar a entrar em campo, diante das situações. Aí agora que teve uma nota, né, oficialmente do governo, aí... Só que foi uma postagem, assim, meio genérica, né? Soberania, via de mão dupla, Brasil, presta atenção, Brasil, né? Toma tino na vida. Aí o Itamaraty, né? E aí? Vamos responder ou não? Meio-dia e 24, o Poder 360 traria uma matéria que ia fazer muito sentido ao final da noite, após revelações do Caio Junqueira e de uns debates que ocorreram na CNN. Então, a gente vai ver aqui e a gente vai ter que memorizar, que vai fazer sentido lá na frente. Itamaraty vê poucas opções sob o pedido do Supremo contra o Elon Musk. Enfim, né? O ministro Supremo pressionam
o Ministério das Relações Exteriores a intervir nos Estados Unidos contra ações recentes do Elon Musk, né, que é aliado do Trump. A leitura do Itamaraty, diante do pedido do Supremo, é que há pouco o que ser feito no momento de tensão das relações. O Ministério, segundo fontes ouvidas pelo Poder 360, entende que o Judiciário tem seus próprios meios para fazer contato com o poder equivalente nos Estados Unidos. A área técnica do Itamaraty teme que Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais e crítico da atual relação do Brasil com os Estados Unidos, solicite um protesto formal. É Amorim, não Mauro Vieira, ministro de fato, quem determina o rumo da diplomacia brasileira. Rapaz, tomara que o Celso Amorim não entre em campo. A turma lá, eles já estavam prevendo o que ia acontecer. Grava isso. O Itamaraty, né, eles queriam, então vai ter. Pronto. 6 horas depois, a matéria aqui é de meio-dia e 24, né? 6h19 da noite. 6 horas depois, o Itamaraty publica a sua nota de número 99. Falaram do caso formalmente. Manifestação do governo norte-americano sobre decisões da justiça brasileira. O governo recebe, com surpresa, a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplando na Constituição de 88. Gente, essa postagem aqui, se você parar para dar uma olhada, ela tá bem genericazona, né? Ela tá falando de alguma coisa específica? Pô, cara, ó, soberania, mão dupla, incluindo o Brasil, o cara bloquear informações, isso é incompatível com os valores democráticos. Esse caminho não é bom. Não tá pegando nada assim muito específico. A nota de Itamaraty já vai além. Já tá falando dos inquéritos aí que tá rolando, nesse processo judicial, isso, aquilo, outro. Cumprimento de decisão do Supremo. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Eu acho que o Itamaraty subiu demais o tom, viu? O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições de 22 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que o Itamaraty foi muito além. Vai dar confusão, né? E essa opinião não é só minha. Brasil politizou embate com os Estados Unidos sobre multa a empresas, diz ex-embaixador. Rubens Barbosa sugere que a nota do Itamaraty, criticando a manifestação dos Estados Unidos sobre decisões judiciais, não parece ter sido redigida pelo Ministério. O tom é muito fora do tom. Não é um tom diplomático, é um tom belicoso. Estados Unidos escolhe acossar o Brasil na batalha ideológica. Após a queda do Twitter e Rumble, o presidente americano Donald Trump escolheu o Brasil como novo alvo no campo das ideologias políticas. Mas vamos ouvir o senhor Rubens Barbosa. Lá estava ele, na CNN, cheio de gente bonita, Caio Junqueira, Vac, Lourival, Thais Herédia, o carequinha ali com ele, eu não sei quem não. Vamos cá. Vamos ver o comentário de uma pessoa que, pô, trabalhou dentro da máquina, né? Esses anos todos. Peraí que tá... O Telegram tá horrível no canal. Tá travando sempre, mas agora vai. Caio, de onde... Ops, esse aqui. Rubens Barbosa. Qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil-Estados Unidos? Olha, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente
seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o conceito, o contexto geral do que está acontecendo. Não está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram, procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você ler as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade, falando inclusive o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida pelo Itamaraty, e como você mencionou no começo, esse é só o começo do que vem aí pela frente. Porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Então, houve pressão sobre o Itamaraty, vocês devem ter informação de vários grupos aí, porque o Itamaraty jamais escreveria essa nota. O Itamaraty jamais escreveria essa nota. Quem foi, então? As pressões de diversos grupos. Aí veio o Caio Junqueira para trazer mais informações. De onde que surge uma nota tão belicosa e que tem tudo para colocar mais lenha na fogueira de uma coisa que só está começando? Pelo menos é o que a turma tá falando, né? Nós só estamos aqui para observar. Partiu a ideia dessa nota específica do Itamaraty? Bom, do que eu conversei e apurei, é uma nota a 4 mãos, vamos dizer assim. Chanceler Mauro Vieira com o Celso Amorim. Começou a ser redigida no Itamaraty, foi para o Palácio do Planalto para a assessoria internacional da presidência, voltou para o Itamaraty e depois ela acabou sendo chancelada pelo presidente Lula. O que me disseram também é que em nenhum momento se cogitou não responder. Tem uma leitura de que foi o Departamento de Estado, que era uma nota que precisava ser respondida para traçar uma linha no chão, né, em relação até onde o governo dos Estados Unidos pode ir nessas declarações e nesses posicionamentos. Tanto o Itamaraty como o Palácio do Planalto, pelo que me relataram, entenderam que se trata de uma questão de soberania nacional e que, na nota, buscou-se deixar claro isso, de que se houver novamente algo nessa linha, e pelo relato que me fizeram, consideraram a nota dos Estados Unidos absurda, fake news, mentirosa, distorcendo uma realidade em relação ao sistema jurídico e policial e político brasileiro. E disseram que, eu até cheguei a escrever algo nessa linha, que daqui em diante vai se bater ou levou. Se tiver novamente algo nesse mesmo tom, nessa mesma ordem, vindas da Casa Branca ou de algum departamento diretamente ligado à Casa Branca, vai ter uma resposta nessa linha. Treta, né? Treta.
Aí ele realmente escreveu, né? Governo decide adotar estilo, bateu, levou. O texto final foi acordado entre ambos, Mauro Vieira, Celso Amorim e chancelado por Lula. O que é que o Itamaraty temia? O que é que o Itamaraty temia, né? A área técnica do Itamaraty teme que o Celso Amorim solicite um protesto formal. Meu Deus, não deixa o Celso Amorim fazer isso. Aí lá vai o Celso Amorim, né? E fez. Tanto que você vê que o Rubens, ele, pô, ex-embaixador, deve estar aposentado. Aí, o cara, eu conheço o Itamaraty. A área técnica do Itamaraty não faria isso. Ah, confusão. Aí, confusão pouca, né? Não cabe no Brasil. O Mike Lee, ele até compartilhou o que aconteceu lá na thread, né? Que a gente comentou. E aí ele pergunta, né? E aí? Aqui não é material, não? Falei Magnitsky, né? Sei lá como se chama isso daí. Aquela lei lá que pode até aplicar sanções.